Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui de volta para mais um bate-papo semanal para falarmos sobre Bíblia, teologia, religião e assuntos relacionados a essas temáticas. E hoje eu quero tratar com vocês brevemente de uma passagem ou algumas passagens do Evangelho que têm me impressionado muito. Mas antes de entrar no assunto, eu convido você que não é inscrito no canal a se inscrever. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, partilhe com outras pessoas e seja meu aluno também no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que na verdade agora não é apenas um curso, mas uma plataforma com muito conteúdo bíblico, histórico e profissional também para você, porque nós chamamos pessoas especializadas em diferentes áreas para falar, por exemplo, sobre finanças e educação de filhos. Tem muita coisa, a plataforma A Bíblia Comentada está só aumentando. O que está faltando é apenas a sua presença. E se você já é meu aluno ali, se você já faz parte da plataforma, deixa aqui o seu depoimento se você está gostando do conteúdo, se está edificando a sua vida. Muito bem, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre uma inusitada parábola de Jesus. Eu digo inusitada porque diferente das outras parábolas, que Jesus geralmente conta uma história e faz uma aplicação, esta aqui ele dramatiza. Esta dramatização ela está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Em Lucas, ela aparece de maneira contada, ligeiramente diferente. Então, vou ficar apenas com as versões de Mateus e de Marcos. Diz assim, Marcos capítulo 11, versículos 12 em diante. Na minha tradução traz assim. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Depois desse episódio, os discípulos devem ter se perguntado o que ele quis dizer com isso, porque essa atitude, Bertrand Russell chegou até a usar essa parábola para criticar Jesus como sendo alguém que estava tendo um ato de destemperamento, de falta de controle emocional. Nada disso. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o contexto desse comportamento estranho de Jesus e por que Jesus o fez. O fato é que depois de Jesus ter amaldiçoado a figueira, os discípulos, juntamente com ele, seguiram para Jerusalém. Jesus entrou no templo. Ali Jesus purifica o templo, expulsando dele os vendilhões, os cambistas e falando com autoridade divina. A minha casa é uma casa de oração e vocês estão transformando-a num covil de ladrões, de salteadores, conforme a tradução aqui. E depois daquele episódio tenso, os discípulos passaram na manhã seguinte, aí continua o texto no verso 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele diz, assim será com ele. Porque digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Por que Jesus teve essa atitude? Por que a figueira secou? Em primeiro lugar, deixe-me mostrar para vocês uma outra parábola da figueira que Jesus contou também no Evangelho de Mateus. Mateus e Marcos falam, eu vou ler na versão de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 28 diz assim, aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Do que Jesus estava falando aqui? Os comentaristas entendem que Jesus estava já aqui exercendo um juízo
contra a cidade de Jerusalém. Ele já estava aqui, de certa forma, anunciando para os discípulos a futura destruição da cidade de Jerusalém. Tanto é que no Evangelho de Mateus, essa parábola está no capítulo 24, onde Jesus fala exatamente sobre o sermão escatológico no Monte das Oliveiras, onde ele fala de Jerusalém cercada por exércitos romanos e o templo destruído. E ele sofre com aquela profecia, não é algo fácil. E ele fala, vocês, quando vem a figueira mudando seus ramos e dando folhas, vocês sabem que o verão está chegando. Então, quando vocês virem também os sinais dos tempos, saibam que o juízo está chegando. Por que Jesus usou uma figueira como figura de linguagem? Quando a gente vai em diversas passagens do Antigo Testamento, a figueira sempre era símbolo do povo de Israel. Eu vou ler apenas uma passagem para vocês. Eu vou ler Oséias, capítulo 9, versículo 10. Oséias, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi o país de vocês como as primícias da figueira nova, ou seja, os primeiros frutos que a figueira nova dá. Aqui no Museu de Arqueologia nós temos algumas figueiras e elas já deram fruto. E é bonitinho que o fruto dá pequenininho assim, então a figueira já era também um símbolo do povo de Israel. E não somente isso, tem uma tradição rabínica curiosa que acredita que a figueira seria a árvore do fruto proibido no Jardim do Éden. E você pode me perguntar, e de onde que eles tiraram isso, Rodrigo? Que a figueira seria a árvore do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É que quando você vai a Gênesis, eu não estou necessariamente subscrevendo essa teoria, só estou dizendo para vocês que ela existe. Quando você vai para Gênesis, capítulo 3, que fala da queda de Adão e Eva, quando eles caíram em pecado e tudo mais, aí diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Vou ler o 6 também. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então essa tradição judaica acredita que o fato de Adão e Eva terem feito cintas para si de folhas de figueira, e este verso está imediatamente depois deles terem comido o fruto proibido, então entende-se que a figueira seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles viram aquele figo ali, saboroso, Eva comeu, depois deu ao seu marido, e quando abriram os olhos, ali ainda diante da árvore, desesperados, eles pegaram folhas daquela árvore proibida e fizeram uma cinta para si. Ou seja, eles tentaram remediar o seu problema com o fruto do seu próprio pecado. Bom, será que isso é verdade ou não? Eu acho curiosa essa interpretação judaica. E alguns comentaristas cristãos, com base nisso, chegam a dizer que quando Jesus amaldiçoa a figueira, é como se ele estivesse simbolicamente extirpando do mundo, ou antevendo, anunciando a sua atuação de extirpar do mundo aquele pecado que entrou para uma árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se ele amaldiçoasse aquela árvore da qual Eva comeu e veio então todo o sofrimento humano. Seria essa a analogia. Mas outros comentaristas, como eu falei, pensam que não, que a figueira aqui representa Israel. Seja como for, esse ato sui generis de Jesus, ele fazia parte das práticas pedagógicas do período greco-romano. Eu vou explicar isso para você. Desde a época dos gregos, você tem isso muito, por exemplo, entre os cínicos, Diógenes fazia isto, Sócrates fazia isto, os sofistas também faziam. Uma das formas que um professor tinha de ensinar algo aos alunos era representando o conceito através de um ato teatral. No Antigo Testamento, nós também encontramos os profetas usando o mesmo recurso dramatúrgico para ilustrar uma mensagem deles. Por exemplo, quando Oséias se ajuntou a uma mulher adúltera, prostituta, para casar-se com ela. E por que ele fez aquilo? Aquilo foi um ato profético, um ato teatral, mas não entenda esse teatral no sentido de
teatro moderno da palavra. Eu disse teatral no sentido que é um ato dramatizado, tá certo? E esse ato chamava atenção para a mensagem que o profeta queria dar. Então, voltando ao caso de Oséias. Ele estava com Gomer, ele pega Gomer, que todo mundo sabia que era uma mulher de caráter duvidoso, uma mulher imoral, e ele pega aquela mulher, dá para ela o título de esposa, dá o braço para ela e começa a andar na praça. Quando ele começa a andar na praça, as pessoas viram e perguntam: o que você está fazendo? Essa mulher é impura, ela não merece ser tratada como esposa. Aí Oséias fala: vocês estão surpresos porque eu estou tratando assim, embora ela seja uma adúltera? Pois é da mesma forma que eu a estou tratando que o nosso Deus está tratando Judá e Israel, que também são adúlteros aos olhos do Senhor, porque quebraram a aliança com o Senhor. Então, se vocês estão indignados com o modo de eu tratá-la, saibam que é com essa paciência que Deus está tratando vocês. Então, esse ato profético, bem como as dramaturgias que os filósofos gregos faziam, tinha um objetivo de acentuar a temática de uma mensagem. E o ato poderia, por seu caráter inusitado, ele podia provocar no auditório duas reações. Letra A: ou ele seria estranho demais, a ponto deles perguntarem o que ele quer dizer com aquilo, ou se indignarem, como no caso do exemplo que eu dei de Oséias, que as pessoas perguntaram: por que você está fazendo isso? Ou, letra B, ele seria tão óbvio que nem precisaria explicação. Imagine, por exemplo, que eu tenho um grande amigo e ele trai a minha amizade. Então, em público, todo mundo sabendo que ele me traiu, eu simplesmente pego uma camisa que ele me deu de presente, visto a camisa e rasgo a camisa na frente de todo mundo. Não preciso falar nada. Olha aqui, olha. A nossa amizade se foi. Se eu rasgar aqui a manga. Na cultura do Oriente Médio, especialmente a cultura judaica, até hoje, eles têm muitos atos teatrais que ilustram verdades religiosas, liturgias. Por exemplo, a Páscoa, para o judeu, é um ato teatral em família, porque o pai senta todos os filhos à mesa e ele não se limita a contar a história do Êxodo. As crianças têm que comer as ervas amargas, eles têm que comer o pão sem fermento, ou seja, eles têm que ter a mesma sensação, a mesma experiência sensorial daqueles que saíram do Egito. Então, por isso que eu falei, não basta o pai contar a história, eles têm que viver a história, dramatizá-la. Uma ceia de Páscoa dura às vezes de 2 a 3 horas, às vezes até 4 horas em família. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês é o luto. Quando morre alguém na família de um judeu, a primeira coisa que ele tem que fazer é rasgar um pedaço da roupa que ele está. Ou ele rasga o bolso, ou ele corta aqui, ou rasga um pedaço aqui. Ele, pode ser a camisa que ele tiver, ele rasga. Ele rasga e fica com aquela roupa de luto vários dias. Aí ele senta no chão. Vocês já viram também algumas situações, às vezes, de mulheres, especialmente da cultura árabe, quando elas estão assim, angustiadas, elas pegam terra, jogam na cabeça, pegam o cabelo, começam a puxar o cabelo. Então, eles são muito dramatúrgicos, culturalmente falando. E, como eu disse, isso era usado no passado para simbolizar alguma coisa. Você deve estar querendo agora um exemplo dos gregos, né? Já que eu falei de Diógenes, o filósofo cínico, há um episódio, por exemplo, que Diógenes resolveu morar numa barrica, num barril, junto com cachorros. E quando as pessoas perguntavam: por que você está morando com os cachorros? Ele fala: porque eu quero ter humildade suficiente para morar com eles. Então ele queria passar uma mensagem. Assim funcionava o ato do profeta ou a dramaturgia do filósofo. E Jesus também várias vezes teve atos do profeta, quando, por exemplo, aquela mulher foi levada em flagrante adultério até Jesus, e ele, antes de responder aos acusadores da mulher, começou a escrever com o dedo no chão, o que alguns comentaristas presumem que ele estaria escrevendo os mandamentos que mostravam os pecados daqueles homens. Por isso que ele estava escrevendo. Outra feita, ele estava no barquinho com os discípulos, ele colocou um travesseirinho e começou a dormir enquanto a tempestade se iniciava. Era uma forma de demonstrar para eles algo. E aqui, ao amaldiçoar a figueira, o que me chama a atenção é o seguinte: Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto.
Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentou ter fruto. Veja, não era a época do figo, mas ela estava carregada de folhas. Ela parecia que tinha figueira. Não é que Jesus foi enganado, não. Não se trata disso, ou que ele cometeu um equívoco, ou ele ficou revoltado e por isso ele... Não, Jesus aproveitou o momento para usá-lo como ferramenta didática de uma mensagem que ele queria dar. Todo mundo pensou que a figueira talvez tinha folhas, e Jesus foi até ela. E os discípulos devem ter visto, mas Senhor, não está com fruto. Mesmo assim eu vou procurar. Eu vou fazer a minha parte. E por ela aparentar ter fruto e não dar fruto, é que ela foi amaldiçoada. Porque se ela não aparentasse dar fruto, Jesus nem iria verificá-la. Com esse ato, Jesus estava representando para os discípulos, explicando o ato de Deus de vir buscar fruto em nós, ainda que nós não estejamos bem com Ele. Ou seja, ninguém vai se perder porque houve algo que Deus deveria ter feito e não fez. Essa é a lição. Todo mundo que vai se salvar ou que vai se perder vão para ambos os caminhos com a consciência que Deus fez tudo o que poderia ser feito para a minha salvação. Se eu não fui salvo, não foi porque Deus deixou de fazer alguma coisa. Se eu não mostrava fruto, não é porque Jesus deixou de vir encontrar fruto em mim. Ele veio. E essa ideia de aparentar dar fruto e não dar fruto me lembra uma classe de crentes muito audaciosa, que tem um comportamento até arrogante diante da volta de Jesus. Eu vou explicar para você. Olha aqui, quando a gente vai no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 24, que descreve a volta de Jesus, Mateus capítulo 24, eu vou ler esse texto aqui para vocês. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Todos os povos da terra se lamentarão. Quando a gente vai para Apocalipse, que também fala da volta de Jesus, aqui no capítulo 6, versículo 14 em diante, diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o dia da ira deles, e quem poderá suster-se? No próprio livro do Apocalipse também, no capítulo 1, quando fala também da volta de Jesus, verso 7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Essa palavra se lamentarão aqui no grego é a palavra kopto, significa que eles se cortarão de angústia. E esse se cortar de angústia não deve ser confundido com aquela disfunção emocional onde a pessoa se automutila por problemas emocionais. Aquilo ali é algo que nós devemos tratar com respeito e tem que ter tratamento, acompanhamento médico. Aqui não, é um retalhar do corpo ritualístico, como os profetas no passado pagãos faziam para chamar a atenção dos deuses. Eles se cortavam. No episódio de Elias com os profetas de Baal em cima do Monte Carmelo, diz que os profetas de Baal começaram a gritar, e como Baal não respondia, eles começaram a cortar o próprio corpo. Começaram a se cortar em desespero. Então a Bíblia me mostra uma classe de pessoas que, eu diria até, se me permitem, são os pecadores mais honestos. Eles sabem que estão perdidos. Eles sabem que não valorizaram a graça, o chamado. Eles têm a consciência do estado deles. Por isso que eles se desesperam e pedem aos montes que caiam sobre eles.
Agora, há uma outra classe petulante que não tem essa reação. Ela está aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 22 em diante, onde diz assim, quer ver? Marcos 7, 22 em diante. Deixa-me achar aqui o texto. Não, perdão, é Mateus 7. É Mateus 7, 22, não é Marcos. Mateus 7, versículo 22. Está aqui, olha. Vou ler do 21 em diante. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia, isso me impressiona, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Olha bem, são pessoas que, enquanto o ímpio assumido, consciente, está pedindo aos montes que caia sobre ele, enquanto os outros estão se cortando e se lamentando ao virem o Filho do Homem voltando nas nuvens, esse grupo aqui, que são muitos, vão protestar. Espera aí, Senhor. Em teu nome eu expulsei demônio, eu fiz curas, fiz milagres. Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. É a figueira que aparenta ter fruto, mas não tem de fato. Não tem o fruto do Espírito. Tem folha, talvez até uma flor, mas o fruto mesmo não tem. Ela engana. Ela aparenta ter fruto, mas não tem. Meus queridos, eu fico sempre, ao ler esses textos, pensando em primeiro lugar em mim mesmo. Eu prego o Evangelho, eu leio a Bíblia, eu ensino a Bíblia, eu vivo do Evangelho, mas eu peço a Deus que, por favor, que eu não faça isso de maneira hipócrita. Que o meu próprio ser, que as minhas fragilidades, que a minha pecaminosidade não sejam algo que vá trazer opróbrio à causa de Deus, ou me tornar parte desse grupo que acha que está tudo bem, que está salvo, quando não está. E isto que eu aplico à minha vida, eu sugiro você aplicar à sua também. Não brinquemos com a nossa salvação. Não pensemos que pelo fato de termos um nome no livro de uma igreja, ou sermos crentes, nós estamos melhores do que os outros. Porque o próprio Jesus também falou para os arrogantes religiosos de sua época que prostitutas e publicanos iriam entrar no céu antes deles, ou no lugar deles, que é a expressão idiomática, eles precederão vocês no reino, significa que eles vão entrar no lugar de vocês. Eu sou cavalheiro em todas as coisas que eu puder ser. Todas. A minha esposa sempre abre a porta do carro para ela, mas tem uma única situação em que eu não vou ser cavalheiro, eu não vou dar o meu lugar para outro. É o meu lugar no reino do céu. Como disse Paulo, a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, dará a mim e não a outro. Não deixe que o espaço reservado para você no céu seja ocupado por outra pessoa porque você não valorizou o tempo de oportunidade. Aprendamos a parábola da figueira. Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço e não esqueça de me seguir nas redes sociais, dar o seu like se você gostar e se matricule também aí na plataforma A Bíblia Comentada. Nós temos muito assunto para conversar sobre a Sagrada Escritura. Um abraço, tchau, tchau.